Bem, o nosso conteúdo está disponível lá no Google Classroom. Então, o tema será ferramentas de produção e elaboração de esquemas eletrônicos. Então, o objetivo é conhecer as ferramentas usadas na elaboração de projetos de robótica, criando circuitos eletrônicos e efetuando simulações. Então, existem vários aplicativos que a gente pode utilizar para elaborar esses diagramas. E esses diagramas, posteriormente, a pessoa querendo pode criar uma placa de circuito. Por exemplo, se for desenhado uma placa-mãe de computadores e você inserir todos os componentes que teria numa placa-mãe, posteriormente pode estar gerando uma placa e pode estar criando realmente uma placa baseada no circuito que vocês montarem. Foi disponibilizado alguns vídeos para que vocês pudessem conhecendo essas ferramentas, que eu deixei o Fritz e o Easy EDA. São duas ferramentas capazes de gerar placas de circuito, diagramas eletrônicos. Então, tanto o Fritzing como o EDA, eles são capazes de criar essas placas de circuito. Então, a princípio, é conhecer. Posteriormente, nós poderemos estar elaborando essas placas de circuito. Então, é uma breve análise. Deixei também no material as explicações de cada ferramenta e vídeo para que pudessem estar acompanhando. Tem tutorial de utilização do Easy EDA. Tem um site para poder utilizar ou baixar a ferramenta, caso queira. Deixei vídeo como desenhar uma placa de circuito. E, por último, deixei aplicativos Android também que dá para trabalhar com essas ferramentas. A vantagem do Easy EDA é que você pode trabalhar diretamente do navegador. E deixei aqui a ferramenta, o aplicativo para baixar lá no Google Play, para quem tem o Android, para poder conhecer os componentes eletrônicos. Mesmo já tendo conhecido eles em aula, é bom ter sempre uma ferramenta em mão que possa estar nos lembrando desses componentes eletrônicos. Então, uma das coisas que nós iremos ver na prática é a montagem de um pisca-pisca com LED. Para isso, nós vamos precisar de alguns componentes eletrônicos. Então, eu vou precisar de um transistor NPN. Esse transistor NPN, ele é um BC547. Então, nós temos um coletor. Um dos pinos é o coletor, o outro pino é a base e o outro pino é o emissor. Então, o nosso transistor BC547 tem essas características. O LED que vai ser escolhido é um LED de luz vermelha. Ele tem um pino maior e esse pino maior é o pino positivo. Por que eu tenho que saber essa pinagem positiva? Porque na hora de ligar, se ligar o inverso, não vai funcionar e ainda pode danificar o componente. Então tem um pino maior que é o positivo e tem um menor que é o negativo. Vamos precisar de um capacitor eletrolítico de 220 microfarad. A medição dos capacitores em farad, então esse será 220 microfarad. E ele vai ter outra medição que é a de corrente elétrica, de 16 volts. Então precisaremos de um capacitor eletrolítico de 220 microfarad e que suporte até 16 volts. Ele vai ter uma faixa com um sinal, e esse sinal indica o polo negativo. Então, do lado do polo negativo, vai ter uma faixazinha com o sinal de menos. Então, a simbologia para medir a capacitância, que é o farad, é esse símbolo, parecido com o invertido, o F. Então, sempre que ver essa simbologia, vai estar falando de farad. Então, microfarad. Temos ainda os resistores. O resistor
é medido em ohms, então o resistor que nós iremos utilizar é um resistor de 10 ohms. E vamos usar também um outro resistor de 1K. E esse símbolo, para ser de uma ferradura, ele vai ser o símbolo de ohms, que significa resistência. Então, essa é a característica. Montaremos um pisca-pisca com LED. Vamos montar o esquema do pisca-pisca, onde vai ter um transistor NPN, onde vai ter um LED vermelho, onde vai ter um capacitor de 220 microfarad e 16 volts, e teremos um resistor de 10 ohms, com resistência para 10 ohms, e um resistor de 1K. Tem o esquema eletrônico, então eu tenho dois desenhos, um representando o esquema eletrônico. Eu vou ter uma fonte de energia ou uma entrada de energia nesse circuito que nós iremos montar de 12 volts. Então, está aí a importância de nós termos um capacitor de até 16 volts. Vai entrar 12, mas ele suportaria até 16. Então, eu posso botar, por exemplo, o capacitor de 10 volts. Se vou entrar com 12 volts, o de 10 volts não suportaria. Então, tenho que colocar um de até 16. Então, 16 eu posso colocar um maior do que 12, porque aí ele vai suportar a quantidade de energia correta. E a resistência dele, a resistência de 220 microfarad. Então, temos uma fonte, uma entrada de energia. Aqui em cima, nós temos o resistor de 1K e logo abaixo tem o resistor de 10 ohms. Então, temos os dois resistores. Temos o LED com o indicativo de passagem de corrente e temos o capacitor. Então, esse é o esquema eletrônico. Esse vai ser o esquema que vai ser usado. E esse aqui seria o desenho dos componentes, para a gente ter uma ideia de quais componentes utilizar. Então, nós temos todos os componentes necessários e através desse desenho nós poderemos montar o nosso esquema. Temos as ligações e as ligações vai indicar o que eu devo ligar. Então, o resistor de 10K, o positivo vai ser ligado ele no positivo do LED. Temos o negativo do capacitor, vai ser ligado no terminal negativo do LED. Nós temos o resistor de 10 ohms, vai ser ligado no coletor do transistor. Temos o positivo do capacitor, que vai ser ligado no emissor do transistor. Temos o resistor de 1K, que vai ser ligado no emissor do transistor. Temos o resistor de 1K, vai ser ligado, vou ter que ligar uns fios para ligar na bateria, vai ser ligado no vermelho, fio vermelho ou amarelo, escolho os fios. Posso ter uma gama de fios, eu vou escolher quais vão ser os fios que vão ser ligados no positivo. Da alimentação positiva, então vou ligar o resistor, a outra ponta do resistor, o fio vermelho de alimentação positiva. E aqui eu dou uma explicação. Quanto mais forte a cor, no caso vermelho, para indicar corrente positiva. Então, amarelo, vermelho são cores bem mais vivas, então eu vou usar para indicar corrente positiva. E vou usar um fio preto ou branco no polo negativo. Então, cores mais fracas ou escuras, no caso do preto, geralmente o preto é negativo, mas quando não tiver preto eu posso usar uma outra cor para, vamos dizer assim, indicar que vai ser negativo. Então, o comum para o negativo é uma cor para indicar o negativo, geralmente é o preto ou branco. E o fio positivo no polo positivo da bateria.
no caso, se for uma bateria. Se caso for uma fonte, ligar no fio positivo da fonte e negativo no negativo. Na bateria, caso da bateria, o positivo liga no polo positivo da bateria e no caso do fio negativo liga no polo negativo da bateria. Se for uma fonte de energia, liga o fio positivo no positivo da fonte e o negativo no negativo da fonte. Então, eu tenho essas escolhas. Então, a bateria que a gente pode utilizar pode ser a bateria de 9 ou 10 volts. No caso do projeto, tem uma de 12, mas a gente pode fazer essas ligações. Como é um LED, então, o 9 e 10 volts vai funcionar normal. Vamos lá no site da IEDA. No site da IEDA, nós poderemos fazer o login. O login você pode criar uma conta ou pode utilizar a conta Google. Eu vou usar a conta Google porque já usei algumas vezes. Uma vez que acesse a plataforma, eu posso vir na opção Novo Projeto, posso acessar os projetos existentes e aqui eu tenho a minha barra de menus de opções. Então, o que a gente precisa ver é, primeiramente, criar nosso projeto. Então, a primeira coisa é criar o projeto. E dentro desse novo projeto, nós poderemos inserir o nome para esse projeto. Então, projeto pisca-pisca. Coloquei o nome no projeto. Posso fazer uma descrição do que é. Esse é um projeto, então pode colocar uma breve descrição, pode colocar imagem e tudo mais. Se tiver a imagem salvo em algum ambiente, você pode já adicionar uma imagem sobre o projeto. Então já escolhemos lá em cima a propriedade do projeto. Se eu quiser que todo mundo tenha acesso, eu coloco público. Se eu quiser que seja só meu, eu coloco, deixa privado. Então eu vou criar um projeto privado. Então criou o projeto, volta, vai vir para essa tela. Nessa tela nós poderemos editar o nosso projeto. Então vamos editar nosso projeto. Então nesse projeto nós temos as opções do que a gente pode fazer. E do lado esquerdo nós temos uma caixa de ferramenta na qual a gente pode estar alterando as características dos dispositivos, dos equipamentos, dos componentes. Então, é só uma prática. Então, para começar, a gente pode clicar em EELib, na biblioteca de componentes, e a gente pode navegar nos componentes que a gente precisa para nosso projeto. Então, para o nosso projeto, nós vamos precisar do LED. Clicamos no objeto e clicamos dentro da janela que nós iremos alterar. Então, só aumentar aqui. Nessa janela de cima tem algumas ferramentas que nós poderemos estar usando. Então, eu apenas apliquei a opção de zoom. Então, temos o nosso LED, primeiro componente. Vamos utilizar a fonte de alimentação. Então, a primeira opção que tem aqui, se nós clicarmos, vai existir vários tipos de fonte de alimentação. No caso aqui nós vamos usar uma bateria. Então poderíamos estar usando uma fonte. Mas nesse projeto vamos colocar uma bateria como exemplo. Vamos precisar dos resistores. Então vamos precisar de 2. Vamos precisar do transistor. Então tem essa primeira opção.
Se clicarmos, a gente pode ver vários outros modelos. Não tem o específico que a gente precisa, então vamos usar esse primeiro. Clico nele, clico lá e coloco ele onde eu quero. E por último, vamos procurar o capacitor. Então temos aqui a opção de capacitor. Então vamos escolher essa primeira opção. Então temos todos os objetos. Então vamos só conferir se nós temos todos os objetos. Então nós vamos precisar de uma fonte de energia, vamos precisar de resistores, vamos precisar do LED, vamos precisar do diodo e vamos precisar do nosso capacitor. Então, toda vez que for montar um projeto, a gente precisa saber quais são os componentes que nós precisaremos. Então, voltando, vamos separá-los. Caso eu precise girar esses componentes para deixar de forma organizada, na parte superior tem a opção na qual a gente pode estar rotacionando, girando esses componentes. Então, a primeira coisa que nós vamos rotacionar é esse componente. Pode estar utilizando a opção de espaço, no caso do computador, também para estar fazendo essa rotação. Então temos essas opções. Eu preciso que ele gire no sentido inverso para ficar melhor de fazer as ligações. Então, vertical, horizontal. Pronto, é dessa forma aqui que eu quero ligar para poder ligar essas polaridades. Então, o que é que eu preciso? Então, eu posso renomear esses equipamentos. Então, quando eu clico nele, eu posso dar 2 cliques, aparece uma opção, e aí eu posso estar fazendo essa renomeação. Posso botar, por exemplo, o nome 12 volts. Posso dizer que vai ser uma bateria. Posso deixar as características, mas eu posso estar alterando o nome desses componentes. Então, aqui é o resistor R. Esse resistor vai ser de 10 ohms. Então, venho aqui e coloco 10 ohms. O símbolo, se você não tiver a opção, você pode botar ohms. Se quiser adicionar a simbologia, o computador ele permite que você abra o mapa de caracteres. Nesse mapa de caracteres, aí eu posso estar escolhendo o símbolo de ohms. Então, eu posso estar selecionando e copiando. E vou lá e adiciono. E a mesma coisa para esse resistor, ele vai ser um resistor realmente de 1K ou de 1000 ohms. Nós temos o nosso transistor, a gente pode estar renomeando para transistor. E a gente pode colocar a característica dele. Então, essa é a característica do transistor. Nós temos ainda o capacitor. Ele vai ser um capacitor de 220 microfarad. Caso o mapa de caracteres seja difícil de localizar, você pode ir na internet e procurar lá símbolo microfarad. Então, quando procurar, você vai encontrar ele facilzinho. Copia, leva lá para sua janela e adiciona no seu componente. Então, 220 microfarad. Poderemos ainda dizer que o capacitor é um de 16 volts. A pessoa que pegar o esquema já vai saber quais são os componentes e já vai poder estar montando seu esquema baseado nele. Então, nós temos essas opções de estar montando o esquema e a pessoa que pegar, quando vê, já sabe o que é. Por exemplo, C é um capacitor de quanto? De 16 volts. Qual é a resistência dele? 220 microfarad. Tem o que? Um resistor de quanto? De 1000 ohms ou 1K.
Tem outro resistor? Tem. Resistor de quanto? 10 ohms. Tem um LED? Tem. Então, um LED do tipo red, ou vermelho. Então, temos todas essas características que a gente pode estar verificando no nosso componente. O que é que eu preciso para montar o meu projeto? Eu preciso conhecer o componente, conhecer a simbologia do componente e preciso saber quais são as características desse componente. Então, são através dessas características que nós poderemos montar o nosso projeto. Poderemos montar o projeto e podermos utilizar. Então, foi o que nós fizemos? Criamos um novo projeto, escolhemos os componentes do projeto. Eu escolhi qualquer componente? Não. Eu peguei um projeto já pronto e dentro desse projeto eu vi o que seria necessário para que eu pudesse estar montando, para que eu pudesse montar o meu esquema eletrônico, o meu circuito. Então, eu precisei ter um projeto para saber o que eu vou montar. Então, a princípio, vamos montar um esquema eletrônico no qual vamos montar um circuito eletrônico no qual a gente pode imprimir ele posteriormente. Fomos lá no IEDA, criamos, acessamos com a nossa conta Google, fomos lá em projeto, criar projeto novo, demos um nome, fizemos uma descrição desse projeto, depois fomos em editor de projeto. Viemos em EELib e em EELib, baseado no esquema existente, nós procuramos os componentes, todos os componentes necessários e incluímos. Depois, o que foi que nós fizemos? Nós rotacionamos ele para a posição correta de fazer as ligações. Então, aqui nessa parte superior, nós temos a parte de rotacionar e inverter os componentes. Então, foi isso que nós fizemos, ajustamos. E as ligações? Como é que eu faço as ligações desses componentes? Simples. Eu clicando no componente, clico na parte de cada pinagem dele, vou lá na perninha dele, eu clico. Então, ele seleciona para que eu possa estar fazendo as minhas ligações. Então, vou ligar ele no resistor de 1K. Liguei a primeira parte. Como é que eu ligo a segunda? Vou na segunda parte, clico lá onde eu quero ligar e vou ligar no meu transistor. Depois, vou fazer todas as outras ligações. E assim sucessivamente. E por último, então, montamos o nosso esquema, vamos dizer assim, eletrônico do nosso pisca-pisca. Então, tem o LED. O LED vai ser controlado com a entrada de energia e o capacitor ele vai controlar o pico de tempo que ele joga energia no LED para que o LED acenda. Então, esse é um pequeno projeto baseado em poucos componentes. Posteriormente, nós poderemos montar um com mais componentes. Feito isso, nós poderemos estar vindo na opção da pastazinha aqui no canto superior, no menu Documentos, e clicando em salvar nosso projeto. Então, toda vez que nós modificarmos, nós poderemos estar salvando. Então, feito isso, nós já temos basicamente o nosso circuito eletrônico. Próxima etapa é converter ele para um modo de impressão. Uma vez feito o esquema, caso eu queira transformar ele em uma placa de circuito impresso, eu posso vir
na opção converter e posso converter para PCB, ou seja, converter para uma placa na qual pode ser impressa e depois eu posso soldar meus componentes eletrônicos. Caso alguma coisa não esteja correta, por exemplo, tem um terminal aqui que nós não ligamos. Então, como nós não ligamos esse terminal, ele vai aparecer essa mensagem. Caso eu queira verificar, eu clico em Yes, cheque. Caso eu não queira, eu clico em No, Keeping Go. Então, basicamente isso. No caso do projeto, ele não tem nenhuma ligação, não tem nenhum controle. Então, como ele não tem nenhuma ligação, então a gente pode prosseguir. Então, vamos selecionar o projeto, vamos lá em converter, ele vai pedir para verificar, para fazer a checagem. Nós vamos dizer No. Então, uma vez que ele gera esse esquema, aí nós poderemos organizar os componentes em cima dessa placa e de uma forma melhor poderemos ir organizando os nossos componentes nessa placa para que posteriormente possamos imprimi-la e montar na prática o circuito. Então, é uma forma prática de podermos montar os nossos projetos utilizando o IS e EDA. É só isso. Depois poderemos ver o projeto individual de cada um para podermos montar juntos. Então, a princípio tem o IS e EDA, mas poderemos utilizar, por exemplo, o Fritz, que é muito superior, é bem melhor do que o IS e EDA. Então, temos essa versão web, mas também temos também a versão para desktop que você pode baixar e fazer a instalação. Então, temos também o aplicativo IS e EDA. Pode ser baixado para o seu dispositivo Windows. E da mesma forma que nós acessamos o dispositivo usando a conta de e-mail, ele também dá a opção de você logar utilizando a conta de e-mail. Então, vou logar aqui usando a conta Google. Uma vez que logue na conta Google, ele consegue trazer todos os projetos que você já fez. Então, o último projeto que nós fizemos foi o do Pisca-Pisca. Então, eu posso estar baixando os projetos que eu faço web. Como se eu fizer também ele diretamente no computador, tem como enviar ele para a web. Então, está aqui o projeto que foi criado e ainda dá a opção também, as mesmas ferramentas que você utilizou ele web, tem como você também utilizar com a opção offline da aplicação. Offline entre aspas, porque você tem que conectar à internet para poder estar acessando seus projetos. Então, até a próxima. Tchau.